E o que mais vem mexendo comigo é a palavra de reconciliação, que na verdade, se nós formos olhar, vamos fazer uma costura rápida aqui, as últimas duas ministrações, ela tem caminhado nessa direção. Então, a ideia é manter essa mesma linha e acrescentar uma outra etapa, ou uma outra fase, ou um outro complemento da reconciliação, tá ok? Então, não vai ser um tema tão fora do que nós ouvimos do Luiz Saião e do André Mira, mas com outro prisma, com outro olhar. Então, vamos falar de reconciliação. Amém? E a reconciliação que eu estou colocando aqui, eu estou falando na sua dimensão mais básica, que um pouquinho mais para frente vocês vão entender por que que eu estou chamando de reconciliação na posição mais básica. Então, só fazendo uma recordação rápida, até para pôr no barco aqueles que não tiveram oportunidade de ou estar conosco ou de assistir à gravação. No dia 2 de março, nós tivemos aqui conosco o pastor Luiz Saião, e o tema que ele trouxe foi quando Ismael abraça Isaac. Então ele fala da reconciliação desses povos, começando lá dizendo que, olha, desde Gênesis, irmãos é quase sinônimo de problema por causa dos descaminhos humanos, né? Abel e Caim e as divisões, o assassinato que houve, a Ismael e Isaac, e assim ele foi exemplificando vários outros irmãos, falando da dificuldade desse convívio em família, e ele torna bem enfático a questão de Ismael, com a sua promessa também de Deus, e a promessa de Deus quando ele lê lá Isaías 19, que ele fala que os edomitas, os egípcios, os assírios e os israelitas estarão juntos em adoração ao Senhor. Então ele consolida dizendo que Deus vai reconciliar todos esses descaminhos humanos e nos projeta para uma visão profética, na profecia de Isaías, dizendo que lá, no final, lá na consolidação das promessas, dos cumprimentos proféticos, Deus vai resolver esse problema, né? Então, nós estamos falando de um concerto geral para as nações, um concílio, uma reconciliação com o descaso desses irmãos. E no último mês, no dia 7/4, nós tivemos o irmão André Mira, o pastor André Mira, e o tema dele foi reparação e reconciliação no corpo do Messias, né? Então ele trouxe muito da experiência, principalmente no que ele tem labutado muito, no que ele tem lutado e tomado esse ministério forte de reconciliação entre judeus cristãos e árabes cristãos ali no Oriente Médio, nos contando da dificuldade, da questão política que vivem, a questão do valor da terra, e um retomando a terra do outro, e agora convertidos em Jesus Cristo, como vamos corrigir tudo isso? Então, um trabalho forte, um esforço muito grande da igreja na reparação, na reconciliação entre árabes e judeus, e ele comentava muito sobre a nossa experiência de vida, as nossas perdas, as nossas dificuldades, as nossas limitações acabam sendo instrumentos do Espírito Santo para nos lapidar ao chamado de Deus para a reconciliação, né? Então, aqui vamos ter esse cumprimento profético também, desse corpo de Cristo renovado, preparado, com a noiva lista, a noiva pronta para receber o Cordeiro. Então, nós vamos precisar passar por esse papel. E da junção desses dois, que eu me fiz a pergunta, mas a reconciliação entre nações e a reconciliação do corpo de Cristo, sobretudo nesse nível de complexidade maior, de modo geral, embora estejamos aqui empenhados em oração, embora estejamos aqui empenhados em dar sustentação, em engrossar a voz pelo clamor a Deus para a realização e cumprimento desses propósitos, o que mais eu posso fazer, né?
que papel eu tenho dentro da reconciliação? Porque eu não estou fora disso, né? Eu não estou aqui meramente como alguém que está no ministério de respaldo, alguém que está no ministério da oração para que outros façam. Quando nós falamos de reconciliação, e aí o André nos trouxe essa palavra de 2 Coríntios 5, 19 a 20, eu não posso me eximir da minha responsabilidade. Porque o que diz aqui nesse versículo, nesses versículos, é que Deus estava reconciliando consigo o mundo, quando fala da crucificação, quando fala do sacrifício de seu filho, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Então aqui não diz pôs em alguns, aqui não diz pôs nos líderes esta palavra, aqui não diz pôs naqueles que têm o ministério de fazer pontes a palavra da reconciliação. Ele diz em nós. E se diz em nós, todos estamos incluídos com essa palavra de reconciliação. Então, o ministério que foi dado, que foi realizado pelo Pai no sacrifício da cruz, foi passado a nós com esta palavra de reconciliação. Ou seja, tenho sim que orar pelos grandes feitos dessa reconciliação no corpo, dessa reconciliação entre as nações, mas eu tenho também o meu papel, a minha função, a minha responsabilidade relativa à reconciliação. Em que parte? Como nós vamos construir isso? Como nós vamos contribuir para a unificação desse corpo do Messias? Aí nós vamos discutir um pouco dentro das responsabilidades que temos, tá? E ele continua dizendo: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. E quando nós falamos de embaixadores, uma embaixada é uma representação da nação a qual pertenço em outra nação. Então, o Brasil tem uma representação nos Estados Unidos, por exemplo, e aquele pedaço onde está a embaixada brasileira não pertence aos Estados Unidos. Ali é um território brasileiro, onde se manifesta os valores, a cultura, os interesses do Brasil exclusivamente, né? Então, quando Paulo diz aqui que nós somos embaixadores, ele está dizendo a minha casa, o local onde eu piso, o local onde eu resido, é local para manifestação, é um local para apreciação dos valores do reino de Deus. E aqui eu fico um pouco triste, porque quando olho a minha casa, quando olho a minha vida, quando olho a minha família, eu vejo que tem muitas lacunas, tem muitas áreas escuras que não me permite dizer aqui a embaixada do reino de Deus e da parte de Cristo, né? E olha o que ele coloca depois, é como se Deus por nós rogasse, o próprio Pai pedindo por nós ou a nós, dizendo que nós devemos comprar, abraçar esse ministério de reconciliação entre os homens, mas principalmente reconciliação com Deus. Então aí vai um pouco da discussão que nós estamos falando sobre esse ministério, sobre essa embaixada, sobre essa função da reconciliação que nós temos, que já vimos duas dimensões comentadas pelos nossos irmãos, que é a reconciliação profética de todas as nações, adorando um só Deus, um só Senhor e num só corpo, né? E a reconciliação inicial, que vai partir para essa reconciliação das nações, que é a do corpo de Cristo. Então, sobre esses dois prismas, nós entendemos também o seguinte: tem muitas falhas, tem muitas brechas, tem muitas necessidades que nós temos relativas aos nossos vizinhos e, num espaço menor ainda, dentro de nossas famílias, né? Então, a reconciliação, a própria palavra reconciliação, se diz conciliar novamente, e o concílio é necessário quando se perdeu
a confiança, quando se perdeu o respeito, quando se perdeu o relacionamento. E muitas vezes nós temos perdido a confiança por uma desavença que houve, ou muitas vezes ela nem houve, mas eu posso rotular o meu vizinho, eu posso rotular o meu parente, posso rotular o meu membro da família, e essa imagem que eu faço dele gera em mim a desconfiança, a perda de confiança nele, e aí nós não temos relacionamento. Então, quantas aproximações precisam ser feitas? Quantas obras de perdão precisam ser feitas? Quanto que de reconcílio precisa ser realizado nesses dois níveis de onde nós vivemos? E aqui eu não posso esperar que o André Mira venha aqui à minha casa para nos ajudar nesse processo. Quantos Andrés Miras seriam necessários na nossa igreja, na nossa comunidade para fazer tudo isso? Isso é meu. Isso está aqui no alcance dos meus braços. E aí dentro dessa palavra de 2 Coríntios 5, 19 a 20, diz aqui que a palavra de reconciliação está em nós para também nessa dimensão alcançar a reconciliação com Deus, com a família e com os vizinhos. E quando a gente fala vizinho aqui, lógico que pode ser o meu aqui da esquerda, da direita, ou de frente ou de trás, mas muitas vezes, e eu vou usar mais essa outra parcela, que é o meu vizinho que é de outra denominação, que é aquele que mora aqui na minha rua e ele é de uma igreja que, olha, eu não confio muito naqueles líderes por causa disso, disso e disso, então eu mantenho distância deles. Então, que aspectos nós temos aí que precisamos tratar, que precisamos nos deixar tocar e dirigir por esse Espírito Santo de Deus para fazer realmente de minha casa embaixada do reino, para fazer da minha vida uma vida de reconciliador, uma vida que espelhe o que Deus fez na obra da cruz, onde ele toma o seu filho, leva para aquela cruz e reconcilia com aquele ato o mundo. E reconcilia com aquele ato toda a humanidade. E eu preciso espelhar isso. E a minha vida precisa dizer ao mundo que eu sou parte disso e que a minha vida também reflete pelos meus atos essa reconciliação. Então, são esses dois pontos que nós vamos aprofundar e discutir um pouco mais, tá? Bom, e aí, vamos olhar um pouco para o judaísmo e entender como eles tratavam essa questão da reconciliação nesse nível de vizinho e nesse nível da família, tá? Então, a primeira coisa que nós temos lá em. A gente sempre ouve que Jesus em Mateus, quando perguntam para ele qual o maior mandamento, ele fala: amarás o Senhor teu Deus, né, toda força, entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Muitas vezes nós pregamos, olha, Jesus resumiu a lei nesses dois termos, mas isso já estava, e na verdade o que ele fez foi usar a própria linguagem do judaísmo. Na celebração do Shabá, eles fazem a oração do Shema, que é justamente Levítico, Deuteronômio 6, se não me engano, e quando eles terminam a oração do Shema, até hoje é assim, eles recitam Levítico 19, 18, que não te vingarás, nem guardará ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, sempre que eles terminam a recitação do Shema, eles repetem: Ve'ahavta lereacha kamocha, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, todo sábado é recordado que, claro, tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o teu entendimento, mas também ao teu próximo como a ti mesmo. E aí eu queria ligar isso com a questão de duas festas que nós temos aí, né? Que é a festa da trombeta e a festa de Yom Kippur.
ou a festa da expiação. Então está lá também em Levítico 23, que ele diz assim: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, ou Yom Teruá. Será uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Mas ao 10 dias desse sétimo mês será o dia da expiação. Então veja que no primeiro se toca a trombeta ou se toca o chofar, e 10 dias depois vocês vão ter o dia da expiação, vocês vão ter Yom Kippur. Tereis santa convocação, afligireis as vossas almas, ou seja, jejuareis durante esses dias, esse dia, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia de expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Aqui é interessante que a palavra expiação, se vocês vão buscar aí sinônimos no dicionário sobre ela, sempre vamos ver como reparação, como conserto e algumas vezes até como reconciliação, né? Então, talvez a parte que mais se aproxima da festa de Yom Kippur é justamente a festa de reconciliação do povo de Deus com Deus. E aí, ainda nesse sentido, até hoje, os judeus não sabem por que razão Deus criou essa festa de Yom Teruá. Yom Teruá Yom é dia, Teruá é o som do chofar. Então, dia do som do chofar, tá? Seria essa a melhor tradução. E essa festa nesse dia, ela não tem um motivo específico, porque Deus, essa de Yom Teruá, ele não explicou nada por que ela deve ser feita. E eles celebram exatamente como está, faz tocar o chofar, né? Fazem lá as ofertas, mas não se sabem o motivo dessa festa. E vimos lá que 10 dias depois, ele tem Yom Kippur, ou a festa da expiação. Então aqui toda a comunidade jejuma durante todo aquele dia, né, do amanhecer até o anoitecer, passam o dia em oração, em leitura de alguns salmos específicos, cânticos de clamor por perdão, por misericórdia, por reconciliação, e aqui se faz o dia da expiação. Aí a pergunta que fica é: bom, entre a festa de Yom Teruá e a festa de Yom Kippur, o que se faz aqui nesses 10 dias? Também não tem, biblicamente, uma definição do que eles deveriam fazer. Mas, baseado na questão do amor ao próximo, eles ligaram aqui o seguinte: bom, temos aqui o chamado de Deus no primeiro dia. No 10º, todos nós vamos se reconciliar com Deus. Então, no caminho, precisamos reconciliar entre nós mesmos, porque não tem como chegar diante de Deus com as nossas ofertas, com as nossas almas afligidas, clamar dele o seu perdão e do lado eu não resolvi a minha questão. Então, por tradição rabínica, embora não tenha a orientação de Deus sobre essa questão, esses 10 dias entre Yom Teruá e Yom Kippur, ela é usada para reconciliação com o teu irmão. Se você está devendo o teu irmão, você é escravo do teu irmão. Então liberte-se, pague essa dívida nesse período. Se você tem uma desavença, resolva, né? Se o boi do teu irmão entrou lá na sua área, é hora de devolver esse boi que ficou muito tempo com você. Então, 10 dias você tem para refletir durante todo esse ciclo de ano quais foram os seus desvios, quais foram as suas quebras de confiança, quais foram a sua quebra de amizade, quais foram as necessidades que você cavou de reconciliação e resolva, meu irmão. Use esses 10 dias para arrumar a tua casa, porque ao 10º
você vai estar diante do Senhor. Ao 10º, você vai estar clamando pela tua vida. Ao 10º, você vai estar clamando por uma bênção para o ciclo total que vem do próximo ano. E aqui é interessante porque todos os anos os judeus fazem desta forma. Infelizmente, nós não celebramos as festas, obviamente, mas nos falta uma data ou um chamado, um corte ou uma definição de período para fazermos isso em nossas vidas. Então, nós vamos levando a nossa vida através de prioridades sobre prioridades, e essas questões de acerto, de conserto, vão ficando para segundo plano, muitas vezes escondidas ali embaixo do tapete. Eu vou levando a minha vida na minha igreja, na relação, eu canto no coral e canto muito bem, o pessoal gosta de me ouvir, é uma maravilha, brincadeira, porque minha voz é terrível, mas dentro das atividades, das responsabilidades que tem na minha mão, eu faço bem, então está tudo certo, né? Como eu me relaciono, ou as dificuldades que tenho, estão aí e ninguém precisa saber. Ou muitas vezes, de novo, voltando ao meu vizinho pode ser aqui da igreja A, e essa igreja eu não gosto. Uma vez eu vi eles fazerem um culto aí, achei meio estranho, então todos dessa igreja são assim. Já rotulo essa placa e aí me distancio. E aí não me vejo como um corpo, como um membro do mesmo corpo com esse meu vizinho, com esse que está próximo de mim, né? Falamos muito da reconciliação que nós vamos ter que fazer ali na frente com a igreja cristã e os judeus, inicialmente messiânicos, mas e a reconciliação dentro da igreja cristã, né? Como eu vejo os meus irmãos, os meus vizinhos que estão próximos de mim aqui, que eu possa alcançar e conversar como um irmão e orar juntos, né? E dividir a palavra juntos, como eu estou cuidando disso, ou que preocupação eu tenho com isso, ou se é que tenho preocupação com esse ponto, né? E aí eu procurei também entender um pouco essa reconciliação que move Deus, quando nós lemos lá o Coríntios, né? Diz que Deus estava reconciliando consigo o mundo, não imputando seus pecados. Quer dizer, o que estava levando Deus a essa intensidade de sacrifício, de mudança, de entrega, de amor nessa reconciliação com o mundo, né? E aí eu fui lá naquele livro que o Christopher escreveu, Recede, aí tem o QR Code, se vocês quiserem aí, pode pegar aí com o celular, vai levar vocês para a página lá da Impacto, e esse livro, gentilmente, aí a Impacto liberou numa obra digital que você pode baixar e ler e estudar, maravilhoso e de graça. Então, obrigado aí a Impacto por nos ceder, por nos dar essa possibilidade, e também dividir isso com a igreja, né? E, e o Christopher coloca uma coisa muito forte quando ele diz, ele pega esse versículo de Êxodo 15:13, que diz, com a tua beneficência, ou com a sua bondade, alguns textos trazem aqui como bondade, guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. E ele comenta, Deus estava procurando um relacionamento especial com o povo, com os descendentes do seu amigo Abraão. Para isso precisava estabelecer uma aliança, a qual, por sua vez, dependeria de conquistar o coração deles. E o que ele fez para conquistar? Para isso, ele os libertou do Egito e cuidou deles no deserto numa demonstração prática de bondade e misericórdia, gerada por compaixão, mas, acima de tudo, por amor e pelo desejo de vivenciar um relacionamento recíproco e prazeroso de doação, entrega e promoção de bem-estar do outro. Em síntese, isso é recede. Isso é esse amor descompromissado. Esse é esse amor que te leva a ter interesse pelo outro, mas um interesse genuíno
de provocar nele esse mesmo desejo e ter esse interesse por você. Então você se doa, então você vai, isso te fere, mas você é compassivo e você busca essa aproximação. Essa é a característica do Pai. Isso é o que ele fez quando buscou a reconciliação com o mundo, e esse é o espelhamento que eu tenho que ter na minha vida para que os meus irmãos no corpo, na minha família, como aqueles que ainda não são parte desse corpo de Cristo, reconheçam e vejam em nós essa identidade e identifique e marque minha casa como uma embaixada do reino. E aí, fui levado também essa semana a essa passagem de Mateus que a gente lê muitas vezes, mas eu sou engenheiro e muito levado, eu entendo mais fácil as coisas quando tem números. E eu gostei dessa passagem porque Jesus traz números aqui bem legais para a gente discutir e analisar sobre essa necessidade de sermos reconciliadores, de levarmos essa palavra da reconciliação na prática, como o Pai o fez. Então ele diz nessa passagem assim: por isso que o reino dos céus é semelhante a um certo rei, então é um rei, então é senhor sobre toda aquela terra, aquela região onde ele está localizado. Ele quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para pagar a dívida que devia. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, detém a ira, suspende, ou usa de paciência para comigo, e eu te pagarei tudo. Então o senhor daquele servo, olha de novo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a sua dívida. Então não criou concessão, simplesmente amou, simplesmente calçou o sapato dele, sentiu a sua dor, o soltou, o perdoou e perdoou aqui metade da dívida dele, certo? Não. Um quarto? Não. Toda a sua dívida. E aqui é interessante que quando a gente olha esse texto, as nossas Bíblias, os subtextos, eles são precedidos aí por títulos para nos ajudar na compreensão. E aqui tem um ponto que acaba tirando de nós a atenção principal. E esse texto aqui, ele vem com o título de O Servo Incompassivo, né? Mas nós vamos ver que a palavra que Jesus tenta transmitir aqui, ela tem um grau de elevação, de profundidade muito maior do que essa questão do servo incompassivo. Que a segunda parte ele diz, né? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ou seja, servo como ele, no mesmo nível dele, que devia 100 denários. Então ele devia 10.000 talentos, e esse devia para ele 100 denários. E lançando mão dele, parece que o pegava aí pelo pescoço, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro de servidão prostou-se aos seus pés, rogando-lhe: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis saber. Foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a sua dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, ficaram tristes com isso e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o senhor chamou à sua presença e disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste, né? E aí ele continua dizendo o texto, né? Como não fizeste o mesmo, você será preso e terá que pagar toda a sua dívida. Bom, vamos atentar aqui alguns números e ver o que mais a gente pode tirar desse texto. Primeiro, um talento, que ele devia 10.000, mas um talento equivale a 6.000 denários. E aqui o denário pode ser de ouro e de prata, eu estou sendo conservador e pegando o mais baixo, pegando de prata, tá? 6.000 denários.
E denário é a paga por um dia de serviço de um operário, tá? Então, um talento significava 6.000 dias de trabalho, o que dá mais ou menos 20 anos de trabalho de um operário comum, né? Um talento. E esse homem devia 10.000 talentos, né? Então, nós estamos falando de 100 talentos contra, se eu multiplico aqui, dá 600.000 denários. Então, 100 denários e 600.000 denários. Então, uma diferença assombrosa, né? E trazendo para a moeda corrente nossa, 10.000 talentos seria como dizer que ele teria uma dívida hoje de 6 bilhões de reais. Então, aqui tem duas perguntas interessantes, né? Quem tem 6 bilhões para emprestar? E tendo quem tem 6 bilhões para emprestar e empresta para um escravo que não vai ter condições mínimas de pagar uma conta tão alta? E Jesus está dizendo: o Pai fez isso, o Pai te deu a vida, o Pai te deu a formação de teceu todos os seus músculos, fez correr por você o sangue, deu a você o sopro de vida, te formou no ventre da tua mãe, e isso tem um valor inestimável. E mesmo assim, caímos e essa dívida foi perdoada, né? 6 bilhões, essa é a comparação que Jesus faz. E os 100 denários, se trouxermos aqui hoje para valores em reais, o conservo dele devia 10.000 reais. Então, 6 bilhões para 10.000 reais é uma diferença quase incomparável. Talvez 10.000, para a maioria de nós, é apertado, mas dá para negociar, dá para pagar, dá para, em alguns anos aí, quitar essa dívida, né? Mas ele não quis saber. A dívida que foi paga, e é o que Jesus está dizendo aqui, por nós, ela é impagável. E isso deve refletir na nossa vida, porque o que Jesus está dizendo passa muito por isso. Olha, se eu não estou reconciliando com os próximos, com o vizinho, com o da família, eu não entendi a minha dívida que foi paga na cruz. Se eu não estou nessas pequenas coisas que, por mais grave, por mais enormes que me pareçam, são infinitamente menor do que o sacrifício que foi pago pelo Pai na cruz quando estava reconciliando o mundo, quando estava ali pensando em mim, pensando em ti e sacrificando o seu próprio filho. Por isso, mas Vailton, é fácil você falar aí desse lado da tela, porque você não foi humilhado, porque não falou da sua frente, porque aquela igreja não te expulsou desta forma como fizeram comigo. E você tem toda a razão. Não é fácil, mas a questão é, e aí somos remetidos depois a Filipenses 2, né? Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ó, sendo Deus, foi humilhado à condição de homem, e de homem não ficou aí, que já seria uma humilhação enorme, a Superior. condição de servo, e de servo foi servo até o fim, até a cruz, né? E haja em vós esse mesmo sentimento. Então, há perdas, há, há sentimento de humilhação, sem dúvida nenhuma, mas eu preciso ser a embaixada do reino. E a embaixada do reino passa por esse caminho. Eu preciso me encurvar, eu preciso me fazer servo, conservo, eu preciso muitas vezes me humilhar para que o reino de Deus seja manifestado em nossas vidas. Então, esse ministério de reconciliação exige da minha vida esses concertos que eu preciso fazer com as proximidades que eu tenho ao redor de mim. E mais ainda, eu não acredito numa reconciliação entre os líderes das igrejas globais lá em cima, se isso não começar aqui embaixo. E por uma questão muito simples, essas coisas não se fazem por decreto. Essas coisas são do reino e, portanto, fazem por direção e operação do Espírito Santo de Deus.
e nós precisamos fazer isso no pequeno, né? Um exemplo muito simples, nós vimos aí agora a assinatura de livre comércio entre Mercosul e a Europa. Então, como já está assinado o mercado comum europeu, então já se vai ter esse comércio muito fácil entre essas duas regiões do mundo. Não, está assinado. Está lá firmado. Só que a França não se põe a favor, todo o agronegócio também está verificando uma grande perda para as questões europeias, então não vai ser algo fácil de se materializar, de realizar. Da mesma forma, se apenas os líderes assumirem essa responsabilidade, fazerem os seus concertos, dificilmente aqui embaixo no dia a dia nós vamos viver como deveríamos, porque um decreto foi assinado. Não! Isso opera aqui embaixo e vai crescendo até se tornar o dia perfeito na presença de Deus. Então nós precisamos desse movimento, nós precisamos nos deixar ser operado pelo Espírito Santo, e eu tenho certeza que o Espírito Santo tem nos incomodado. Eu tenho certeza que quando eu estou falando aqui, nós temos aquela agulhada daquela situação, daquele irmão, daquela condição de que nós vivemos e precisamos consertar e precisamos reconciliar. E aqui é mais interessante também aqui no final, que fala que como o Senhor, ele diz, olha, como você faz um negócio desse? Eu não te perdoei uma dívida impagável. É como se Jesus estivesse falando, olha, Deus não consegue compreender isso. Deus não consegue compreender os seus filhos não viverem esse mundo, esse ministério de reconciliação, uma vez que a reconciliação maior já foi feita. Isso não passa pela cabeça de Deus. Essa compreensão o Pai não consegue ter, porque essa reconciliação com o Pai deve refletir em nossas vidas nas questões mais pequenas. E aí vários versículos nos trazem, e muitos outros, além desses três que eu coloco aqui, nos puxam um pouco a orelha nesse sentido, né? Como, por exemplo, no escrito de Paulo a Timóteo, se alguém não tem cuidado com os seus, e principalmente da família, negou a fé e pior é que o infiel. E Pedro também nos lembra que cada um exerce o dom que recebeu para serviços dos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Vamos frisar aqui o múltiplas formas. Então, a forma que Deus administra, que Deus nos põe para servir, que Deus nos põe para administrar o seu reino, não é padrão, né? Então, eu não posso esperar que a igreja do meu vizinho ela vai ter um cumprimento, os rituais, ela vai ter um culto igual ao meu, porque Deus opera na multiplicidade das formas. E eu preciso aceitar isso. Eu preciso entender isso. Eu preciso ser elemento que rompe essas barreiras para que sejamos multiplicadores, para que sejamos embaixadores desse ministério, desse serviço da reconciliação. E por final aqui, Lucas 9, que fala daquela passagem dos discípulos que pegaram lá alguém expulsando demônios, mas não era do nosso meio, não estava conosco. E comentam isso com Jesus, olha, fizemos bem hoje, hein? Tinham uns lá expulsando os demônios, falavam em teu nome, e nós os repreendemos. Porque, olha só, porque não te segue conosco. E aqui é interessante porque nunca na história a igreja foi tão compartimentada como ela é hoje, né? E se nós entramos aqui pela porta da igreja que eu entrei, eu acredito que a forma, o rito, o culto, a crença, a forma de viver é esta. E não me permito abrir ou estender os meus olhos ao lado, entender a múltipla forma operativa de Deus, para entender que temos algumas diferenças, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, né? E o que Jesus responde aos discípulos aqui vem muito nessa direção: não os proibais. Por quê?
Quem não é contra nós é por nós. E se é por nós, estamos juntos na mesma direção. Amém? Bom, para finalizar, eu queria trazer aqui dois exemplos, né? Uma, eu vivi lá em Santiago, do Chile, com um irmão na congregação que eu participava lá da Benei Adon Olam. E uma vez eu entrei e conhecendo as pessoas, conversando um pouco mais com um com o outro, um irmão estava ali, chileno, e me falou uma coisa que eu achei muito engraçada até, né? Ele, o Chile é um país, ainda hoje deve ser o país da América Latina que menos recebeu imigrantes ao longo da história. Quando eu estava lá, apenas 2%, 2,3% da população chilena era composta por estrangeiros. Então, uma taxa muito baixa comparada com os outros países da América Latina. Isso dá por uma razão muito simples, não é fácil chegar no Chile, né? Ou você chega descendo lá pelo Peru, né? Ou você não chega no Chile, a não ser por via aérea, né? Porque atravessar a cordilheira, ela tem aí, em alguns pontos, mais de 4.000 metros de altura, 40 metros de comprimento, muita neve e montanhas, que atravessá-la é complicado, né? Algumas estradas aí, mas sempre muito difícil fazer a travessia. Então, por essa proteção geográfica, o Chile sempre teve uma imigração muito baixa. E, bem ou mal, ele é um país muito característico, muito conservador. E esse irmão dizia para mim o seguinte: olha, estão abrindo muito aí a entrada de estrangeiros no Chile, e essa turma que está entrando está estragando o Chile, né? Os colombianos estão entrando aqui e trazendo criminalidade para o nosso país. Os haitianos estão chegando aí com suas religiões de vudus e estão trazendo feitiçaria para o nosso país. Os brasileiros estão trazendo a questão da liberdade sexual e está estragando com as nossas famílias no Brasil, né? O único mais ou menos que estão vindo para cá melhor são os da Venezuela. Mas esses outros três estão destruindo o nosso Chile. Olha que engraçado. E é quase que eu perguntei para ele, mas eu então estou destruindo aqui a igreja, irmão? Eu estou trazendo sexualidade aqui e trazendo uma questão de depravação aqui da igreja? Mas por quê? O barrismo, né? Aqui nós vivemos desta forma, aquele tem os seus jeitos e os seus jeitos não batem com o meu. Então eu rotulo. Esse eu quero conviver, esse eu não quero conviver. E se trazermos isso a uma dimensão, às vezes até silenciosa, na nossa própria vida, no nosso dia a dia, nós temos muito desses elementos barristas, desses elementos separatistas, que não conduzem dentro do propósito, dentro da missão que nós temos. E outro exemplo que eu trago, primeiro é importante dizer, eu sou católico, né? Participo já desde pequeno, minha mãe sempre foi católica e fui ali instruído dentro do catolicismo. E uma parte da minha vida que eu vivi que foi bastante interessante foi quando nós estávamos em Tremembé. Nós estávamos há pouco conversando com uma irmã aqui lá de Lorena, então, indo lá por Vale do Paraíba. Tremembé tem uma basílica, a Basílica de Bom Jesus de Tremembé, e nós participávamos numa comunidade distante daí, numa comunidade chamada Padre Eterno, onde tinha uma capela. Mas nessa basílica, durante os anos de 2005 até ali 2010, eu participei de um ministério maravilhoso, que era um ministério de evangelização. Então, como funcionava esse ministério? Nós nos reuníamos em torno de 15 a 20 irmãos, né? Uma vez por mês, e num domingo de manhã, em dois grupos. Um grupo de oração e um grupo de evangelização. Nos reuníamos esses dois grupos pela manhã no domingo. Em jejum, nós saíamos e um grupo ficava intercedendo e o outro grupo saía para evangelização. Depois esses dois se encontravam
partilhavam a sua experiência, oravam juntos e agradeciam a Deus por esse momento. E nesses 5 anos, nós, uma vez por mês, escolhíamos um bairro e saíamos para evangelizar aquele bairro. E nesse trabalho, durante esses 5 anos, nós evangelizamos todos os bairros de Tremembé. Lógico que é uma cidade pequena, naquela época tinha perto de 30 mil, 35 mil habitantes, mas Deus nos deu a graça de visitar a maioria das casas de todos os bairros dessa cidade. Nesse trabalho, como nós íamos em todas as casas, e no Vale do Paraíba, por a questão católica ser mais tradicional, as barreiras também ali são maiores, né? E a gente lutava para quebrar essas questões. E experiências que nós tivemos mais agradáveis foi quando nós entrávamos em casas de evangélicos, em casas de testemunhas de Jeová, né? E nos apresentávamos como católicos que estavam ali evangelizando. A recepção era melhor do que muitas vezes quando nós éramos recebidos em casa dos católicos. Então eles abriam a porta, admiravam aquele trabalho, conversávamos sobre o que Deus estava fazendo em nossas vidas e orávamos juntos, né? Então, nesse período, aquele grupo que nós trabalhávamos, mais do que a evangelização que nós fazíamos, o Espírito Santo usou essas famílias, usou esses irmãos, usou essas casas também para evangelizar esses evangelizadores por meio da reconciliação, por meio do desarmamento, por meio do somos um corpo. Então tem muitas experiências nesse sentido que para mim foi super enriquecedor e que talvez nós tenhamos que experimentar mais desta forma, né? Quem é o meu vizinho aqui próximo que é cristão como eu? Por que a gente não pode um dia bater na porta um do outro e orar junto, quiçá uma vez ao ano, e louvar o nosso Deus de forma conjunta? E eu tenho que ser aquele que engatilha isso, que inicio esse processo, que faço isso na direção da missão, da embaixada que eu tenho aqui em minha casa, que eu tenho aqui dentro do espaço que Deus me concedeu. Sei que não é fácil, eu sei que eu estou pregando também, quando eu estou falando para vocês, é para mim também. Eu sei que quando eu olho para mim e me pergunto, bom, se eu fosse fazer uma pesquisa, pelos que estão próximos aqui a mim, sobre quem é o Vailton, do que ele se caracteriza, qual que é o perfil dele, talvez apareceria muito questões sobre a honestidade, a integridade, mas eu acho que pouco apareceria sobre essa questão da compaixão, sobre essa questão do amor descompromissado, sobre essa questão do doar-se ao outro, porque eu quero comigo esse outro meu irmão, essa outra vida, esse outro que eu rotulo, esse outro que eu me separo, esse outro que eu sou indiferente a ele. E eu oro, e eu peço a Deus misericórdia da minha vida, e eu peço que Ele me transforme, porque eu quero que a minha casa seja embaixada. E queremos também que a nossa casa, cada um de nós, seja embaixada dos céus, do reino de Deus. Que nós sejamos construtores de pontes, que nós sejamos reconciliadores, construtores desse corpo do Cordeiro, da preparação dessa noiva, mas que eu possa fazer com onde meus braços alcançam. Amém? Baruch Hashem, que Deus abençoe a todos vocês.